Nós vamos então, turma, continuar aqui a falar dos princípios peculiares, né, para a gente terminar o nosso conteúdo. E a gente falava da importância do princípio, da presença do princípio da conciliação no processo de trabalho, porque é considerado, né, uma forma de solução do litígio pela composição e interesse das partes e também de forma célere, né? E falávamos que esse princípio está presente em todos os momentos processuais, desde a primeira audiência, que é o primeiro ato da audiência logo após a identificação das partes, é a conciliação, proposta da conciliação, até quando o processo tem seu trâmite em final, com o julgamento, né, o trânsito da sentença, o trânsito em julgado, né, a coisa julgada, inicia-se aí o processo de execução, que é o cumprimento da sentença, e também nessa fase há novamente a ideia da conciliação, busca-se, inclusive por audiência de tentativa de conciliação, que nós vamos estudar aqui, mas busca-se essa composição. Fato é que é um princípio extremamente importante utilizado na seara do processo do trabalho. Dando continuidade à nossa lista de princípios aí, já caminhando para o final, nós vamos falar agora de um princípio que é o princípio da normatização coletiva. Olha só, como a gente já comentou aqui antes, os senhores já tiveram o conteúdo do direito material 1, que é o direito do trabalho individual, e já tiveram o conteúdo do direito material 2, que é o direito coletivo, né? Vejam os senhores que a justiça trabalhista, nesse aspecto, quando a gente fala de princípio da normatização coletiva, a justiça do trabalho, ela é a única, né, que pode, dentro do nosso ordenamento, exercer o que a gente chama de poder normativo, ou seja, regra geral, o poder judiciário não pode criar norma, né? Criar norma, criação de lei, é atividade típica do poder legislativo. Não é isso? Não é o poder legislativo que faz lei no Brasil? Pois é. Só que no caso da Justiça do Trabalho brasileira, a gente tem o chamado poder normativo, que a Justiça do Trabalho exerce quando ela profere uma sentença normativa, né, ou um acórdão normativo. Essa sentença normativa, ela tem o que a gente chama de efeito ultra partes, né, ou seja, eles vão irradiar para os contratos individuais daqueles trabalhadores que integram determinada categoria profissional que representa, né, que é representada, aliás, pelo o sindicato que ajuiza o dissídio coletivo. Né? Aquilo que a gente falava antes sobre o acesso individual e o acesso coletivo à justiça, vejam os senhores que o dissídio coletivo, o que ele visa? Ele visa que seja proferida, né, que haja a prolação de uma sentença normativa. O que é a sentença normativa? A sentença normativa é a decisão proferida no dissídio coletivo, que julga aqueles pontos que não foram possíveis alcançar a negociação coletiva. Não houve convenção coletiva, não foi possível essa negociação, instaurou-se um dissídio coletivo e, a partir desse dissídio coletivo, tem-se a figura da sentença normativa. E essa sentença normativa gera efeito para aqueles contratos individuais de trabalhadores que estão representados por aquelas categorias, né? E quem é que faz, quem é que firma essa sentença, que cria essas normas ou essas condições gerais que vão regulamentar essas questões postas objeto do dissídio coletivo, a Justiça do Trabalho. Então, isso aqui é o princípio da normatização coletiva no processo de trabalho. Né? É como se fosse uma atribuição assim, específica, especial, uma competência própria, vamos falar dessa forma, né? Conferida ao Tribunal Trabalhista, prevista lá no artigo 114 da Constituição Federal, vocês vão encontrar isso lá no parágrafo 2º do artigo 114 da Constituição Federal, né? Quando ele fala lá que se as partes se recusarem à negociação coletiva, pode ser ajuizado o dissídio coletivo, né? E os senhores sabem que esse ajuizamento é de comum acordo, quando os sindicatos não conseguem compor, já aprenderam isso com o professor Marchiori, né? E a Justiça do Trabalho, então, ela vai decidir esse conflito. E quando ela decidiu o conflito, o que ela vai fazer? Ela vai proferir uma sentença normativa. Né? Então, esse princípio, senhores, apesar dele não ser absoluto, porque
obviamente ele é limitado pela legislação brasileira, obviamente ele sofre os limites dos princípios que a gente já estudou aqui, né? Esses princípios de proteção aos trabalhadores, os limites da própria ordem pública da legislação trabalhista, né? As próprias cláusulas de convenção e de acordo coletivo que existirem, né? Ou que já tiverem vigência anterior, mas que prevêem algum tipo de condição mínima assegurada ao trabalhador, existem limites. Tudo isso eles já aprenderam lá no direito coletivo do trabalho. Mas é fato que no processo do trabalho é possível a normatização coletiva em razão da Justiça do Trabalho ter essa competência prevista na Constituição Federal, no artigo 114, parágrafo 2º, de poder proferir decisão em dissídio coletivo, solucionar os conflitos e, nessa solução, através da sentença normativa, criar norma, criar condição geral para aquela determinada categoria, né? E, obviamente, essas condições e essas normas vão gerar efeito nos contratos individuais de todos os trabalhadores que estejam inseridos nesse contexto dessa representatividade, correto? Então, esse é o princípio chamado de princípio da normatização coletiva. O próximo princípio aí é o chamado simplicidade de forma. Senhores, esse princípio aqui, ele significa dizer o seguinte: se no processo do trabalho, né, a gente tem a figura do princípio da oralidade, que nós já sabemos que, inclusive, é princípio comum ao processo de trabalho, ao processo civil, mas quando nós estudamos isso, eu disse aos senhores que o princípio da oralidade tem grande aplicação na Justiça do Trabalho, né? Audiência oral, apresentação de defesa oral, sustentação oral, razões finais orais, força do depoimento pessoal, da oitiva das testemunhas, enfim. A oralidade, ela é presente, muito presente, no processo do trabalho. Então, se a gente tem essa figura da oralidade, se a gente tem a ideia da celeridade processual, nós temos ainda mais do que isso esse princípio que fala da simplicidade de formas. E aqui é importante observar o seguinte, tá, turma? Quando eu falo de simplicidade de forma, eu não estou querendo dizer que o processo trabalhista é simplificado a ponto de não exigir técnica, não é isso. Mas a simplicidade de formas que vigora no processo do trabalho, ela tem um objetivo, né, de determinar que os atos processuais sejam desprovidos de maior formalidade, que não haja uma burocracia excessiva a ponto, né, do tecnicismo sobrepor ao direito, ou ao exercício do direito. A ideia, por exemplo, é que vocês entendam, né, no processo de trabalho, a ideia é, por exemplo, o seguinte: quando você vai fazer uma inicial trabalhista, você precisa cumprir requisitos mínimos, mas você não precisa fazer uma inicial tal, por exemplo, a rigidez, né, do processo civil. Aliás, na prática trabalhista, a inicial nossa é bem simplificada. A gente faz o relato dos fatos, a gente apresenta o fundamento, né, da causa de pedir, e aí, quando os senhores olham lá, se os senhores pesquisarem a CLT, eu até já comentei com os senhores aqui, mas vamos reforçar isso aqui um pouquinho, é o seguinte: quando os senhores forem consultar a legislação, toda vez que a gente fala, né, sobre legislação, eu sempre aconselho aos senhores que busquem naquele site lá do Planalto, né, porque está ligado à Presidência da República, os senhores sempre encontrarão a legislação mais atualizada possível. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: quando a gente fala na simplicidade de forma, se os senhores pesquisarem, por exemplo, sobre a inicial trabalhista e fizerem uma consulta, né, nós vamos estudar isso aqui oportunamente, mas a título de exemplificação, para explicar o princípio, quando os senhores virem lá a CLT e consultarem lá o artigo 840 da CLT, os senhores verão, por exemplo, que a reclamação trabalhista ela pode ser escrita ou verbal. Olha, que é uma forma mais simples de praticar um ato processual do que interpor uma petição inicial de forma verbal, é a figura da atermação. Existe um departamento próprio, né, constituído por servidores do TRT, Tribunal Regional do Trabalho, chamado de atermação, onde as pessoas podem a ele se dirigir e apresentar oralmente a sua reclamação. E esse funcionário do Tribunal Regional do Trabalho, essa pessoa que trabalha lá no Justiça do Trabalho na atermação, ela vai reduzir a termo, ela vai registrar o que se fala ali,
vai transformar isso numa petição inicial e isso vai dar origem a uma reclamação trabalhista. Então, quando a gente fala em simplicidade de formas, não é que pode ser feito de qualquer jeito, sem zelo, sem cautela, sem técnica, mas é dizer o seguinte: se você vai fazer uma reclamação que é escrita, né, você tem que conter elementos mínimos. Por exemplo, o endereçamento correto, para qual juiz? No caso aqui, Justiça do Trabalho, né, juiz do trabalho, de tal comarca, por exemplo, excelentíssimo senhor juiz do trabalho, presidente da X vara, né, da Espaço, que ele não foi distribuído ainda, você não sabe qual vara vai ser distribuído, vara de trabalho de Belo Horizonte. Então, endereçamento correto, né? Correta qualificação, correta e completa qualificação das partes. Nome do autor, nome completo, estado civil, profissão, estado civil, profissão, naturalidade, né? Brasileiro, casado, por exemplo, gerente, tá certo? O endereço completo, com CEP, bairro, número da carteira de identidade, número do CPF, a mesma coisa com relação ao reclamado, se foi empresa CNPJ, endereço correto, nome correto, enfim, qualificação correta das partes. E aí os senhores encontrarão lá na CLT, no artigo 840, no parágrafo 1º, que além disso tem que ter breve exposição dos fatos, né? Então você vai relatar os fatos de forma breve, de forma objetiva, sem ficar escrevendo para além daquilo que é necessário para relatar a situação. Então, é comum a gente pegar a trabalhista escrita com bastante simplicidade, ao ponto do cara escrever o seguinte: olha, o empregado começou a trabalhar na empresa no dia tal, foi mandado embora no dia tal, iniciava seu trabalho às 7 horas da manhã, não tinha intervalo para almoço e alimentação e trabalhava diariamente até às 19 horas. Uma forma simples, direta, objetiva de escrever. Né? Por quê? Porque a lei fala isso. Breve exposição dos fatos, né? De que resulte o dissídio. Qual é o problema da discussão? Por que você está entrando na justiça? Com base em quê? Fala o fato aí. O pedido, e aí, senhores, o pedido tem que ser certo, tem que ser determinado, tem que indicar o valor. Né? Basta que você coloque lá pagamento das horas extras no período laborado, no valor de R$10.000. Pronto, seu pedido é certo, seu pedido é determinado, está indicado o valor, correto? Precisa ter a data, precisa ter a assinatura do advogado, né, o número da OAB, endereço do escritório, pronto. Está formada a sua reclamação trabalhista. Então, observem, os senhores, que a ideia da simplicidade de forma é isso, né? É fazer com que o peticionamento seja menos burocrático. Agora, claro que não significa dizer que pode ser de qualquer jeito, porque senão vai ter inépcia, né? Mas o requisito técnico, ele é mais flexível na Justiça do Trabalho. Tanto que quando a gente vai estudar o recurso aqui, vocês verão lá no artigo 899, também da CLT, que fala que o recurso trabalhista é interposto por simples petição. Né? Então, você faz uma petição sem nenhum tipo de formalismo extremo, de exigibilidade, de cumprimento de requisito, de não sei o que, igual tem no processo civil. Faz ela por petição, fundamenta a sua inconformidade, né, o porquê você não se conforma com a decisão, apresenta a fundamentação de fato, de direito, pede a reforma da decisão. Então, observem os senhores que essa ideia da simplicidade é justamente para fazer com que o processo seja mais célere, para fazer com que o processo não perca tanto tempo, tanta energia discutindo questão técnica, né? É claro que a gente tem, por exemplo, prejudicial de mérito, a gente tem preliminar, né? A gente tem incidente processual, tudo isso nós vamos ver aqui. Mas o tecnicismo trabalhista, ele é mais simples, por exemplo, do que o do processo civil, correto? Isso contribui com o próximo princípio, que inclusive ele é também comum ao processo civil, mas é princípio específico, né, do processo de trabalho, dada a celeridade. Por quê? Porque, como eu disse, é comum a outros ramos do direito, mas ele é um desdobramento daquilo que foi inserido lá no artigo 5º, com a emenda constitucional 45, que eu falava há pouco com os senhores, que é o princípio da duração razoável do processo. A ideia, senhores, é que o crédito trabalhista tem natureza alimentar. Se o crédito tem natureza trabalhista, tem natureza alimentar, ou seja, se o empregado que busca justiça do trabalho está buscando um direito de natureza alimentar, a ideia é que o processo precisa ser rápido para que esse socorro ao empregado chegue a tempo,
para que esse direito de natureza alimentar, essa verba ligada à sobrevivência do empregado, à sua manutenção própria da sua família e dos seus dependentes, chegue a tempo de suprir suas necessidades. Então, isso fundamenta a ideia da celeridade processual, né, e faz com que, por exemplo, a gente tenha lá audiência una, uma audiência só resolve tudo, depois dali já é a sentença. Faz com que a gente tenha, por exemplo, uma primeira audiência e instrução com 15, 20, 30 dias. Claro que agora, durante a pandemia, isso sofre alguma alteração, né? Porque a gente está vivendo um momento específico, um momento diferente daquele momento normal, mas numa situação plena, sem nenhum tipo de intervenção, sem nenhum tipo de situação de exceção, como a gente está vivendo agora com a pandemia, o processo de trabalho é extremamente célere. É comum você ter uma reclamação trabalhista julgada com 60 dias, com 90 dias, né, com 6 meses o processo resolvido, com 1 ano o processo já foi no tribunal, já voltou. Né? Claro que depende da complexidade da causa, mas aquelas causas de menor complexidade, isso acontece com frequência na Justiça do Trabalho, dada a celeridade que vem da natureza alimentar desses direitos que são objetos, né, do processo trabalhista, que é o direito material do trabalho, correto? Tem o princípio, senhores, que eu até comentava dele aqui antes, que é o princípio da despersonificação do empregador. Os senhores também vão encontrar esse princípio com o nome de desconsideração da personalidade jurídica. Olha só, comentava eu que o processo civil, ele buscou, né, nos sítios dos domínios do processo de trabalho, e levou essa questão de desconsideração para o processo civil. Mas é fato que essa despersonificação ela já existe no direito trabalhista há anos e anos, décadas. É o que está lá no artigo 2º, quando fala da questão do empregador, no artigo 10, no artigo 448 da CLT. Vocês vão achar isso no 2º, vão achar no 10, vão achar no 448. A ideia é o seguinte, tá? Se na relação de trabalho a empresa se torna insolvente, o empregador não consegue cumprir com a sua obrigação perante o empregado, é possível, né, a desconsideração da personalidade jurídica para que o sócio, o responsável, o representante legal da empresa, responda pelo crédito trabalhista. Né? Observem, os senhores, que a ideia da aplicação dessa teoria da desconsideração da personalidade jurídica no processo de trabalho é assegurar que nenhum tipo de alteração na estrutura empresarial, no quadro societário, né, ou alteração de caráter jurídico empresarial, venha a afetar, impedir, né, ou fraudar o direito do empregador, do empregado, né, o direito que o empregado tem de receber as parcelas. Fraude, transferência ilegal de patrimônio, modificação da sociedade empresarial para não responder mais para o processo trabalhista, porque, por exemplo, o sócio pode ter bens, a empresa não tem mais, tira o sócio para os bens dele não responder, visa evitar, literalmente, essas manobras de caráter jurídico, né, que a gente chama de engenharia jurídica, vamos falar assim, de forma a prejudicar o direito do trabalhador. Então, o que se quer com isso não é penalizar o dono, o responsável, o empreendedor, o sócio da empresa, mas é garantir o direito do empregado, porque, afinal de contas, se alguém tem a gestão do empreendimento, como por definição, inclusive, de quem é o empregador, ele tem que assumir o risco desse empreendimento. Então, se você é sócio, se você é responsável pela empresa, o direito do trabalho permite que haja desconsideração da personalidade jurídica da sua empresa e que os sócios respondam com o patrimônio pessoal quando a empresa se tornar insolvente, ok? E aí não há que se falar em prova de má gestão, em fraude, nada disso. Simples fato de ser sócio, ter patrimônio, responde, correto? E aqui também há uma mitigação daquela teoria dos 2 anos. Ah, mas o cara deixou de ser sócio da empresa há 2 anos. Mas ao tempo da prestação de serviço, ele era o responsável? Ah, sim, ele era. Então ele responde, porque ele se beneficiou da mão de obra de qualquer modo. Né? Ah, não, mas ele já saiu da empresa tem 2 anos, mas o tempo que o cara trabalhou lá, o empregado trabalhou. Quem que era sócio? Ah, era ele, é o que saiu. Então ele vai responder. Né? Então isso no processo de trabalho, isso é muito tranquilo, muito bem definido, já é pacificado em termos de decisões dos nossos tribunais, de aplicação dessas normas, ok? Senhores, por fim, e agora sim é o último, né? Graças a Deus, né, Verônica? Vamos tomar água, né? Princípio da extrapetição, né? Esse princípio da extrapetição,
É um princípio simples, mas eu queria que os senhores tivessem atenção com ele. Olha só, não se trata de decisão ultra, extra, cita petita, nada disso. O princípio da extrapetição, ele é direto e objetivo. Quando há questões que decorrem da mera aplicação da lei ao fato concreto, e a lei tem caráter público de força de ordem maior, não sujeita a exercício de direito, ok? Não sujeita à vontade do empregado, não ser nada disponível pelo empregado, que ele tenha, pertence à sua esfera particular, a legislação trabalhista e as decisões do direito do trabalho permite, ok? Permite que o juiz inclua nas decisões a aplicação das consequências da lei para aquele caso específico, ainda que não sejam objeto de pedida inicial. Professor, não entendi. Vou explicar. Olha só, a Verônica entra na justiça contra a Ana Cristina, correto? E a Verônica pede pagamento de hora extra. Mas a Verônica não pede que o valor das horas extras sejam quitados com juros e correção monetária. Significa dizer o seguinte, quando o juiz for dar a sentença, ele vai condenar a pagar juros e correção monetária ou não? A resposta é sim. Por quê? Porque juro e correção monetária decorrem obrigatoriamente da lei, ainda que a Verônica não tenha pedido, né? Por exemplo, se a Verônica pede pagamento de fundo de garantia não depositado, ela vai receber esse fundo de garantia não depositado atualizado ou não? A resposta é atualizado. Por quê? Porque senão haverá um prejuízo para ela ilegal. Então, a ideia, senhores, é que, ainda que não haja um pedido específico, quando a matéria for objeto de lei e que venha como mero reflexo, consequência da aplicação da regra, da aplicação da lei para o pedido principal, é possível ao juiz incluir no seu julgamento aquelas consequências, aqueles efeitos, reflexos da matéria objeto de pedido do autor. Outro exemplo, para ficar claro, o Jamil entra na justiça contra a Ana Paula, tá? Aí ele pede lá que a Ana Paula assine a carteira dele, porque ele sempre trabalhou como empregado, sempre recebeu R$ 2.000 por mês, né? Mas a Ana Paula não assinou a carteira. Só que ele não pede, por exemplo, para que a Ana Paula seja condenada a pagar o INSS. Pergunta aos senhores, reconhecido o vínculo empregatício, o juiz deu procedência à sentença do Jamil, ele terá direito ao INSS, ou seja, haverá obrigação, definição por sentença, para que a Ana Paula faça o recolhimento do INSS? A resposta é sim. Por quê? Porque, pelo princípio da extrapetição, o simples fato de reconhecer o vínculo e garantir a ele a assinatura da carteira implica o quê? Quem assina a carteira, o empregador, tem que recolher o quê? Previdência. Ela vai ter que fazer o recolhimento previdenciário, né? Então, é nesse sentido o princípio da extrapetição, aquilo que vem como consequência da mera aplicação da lei. Agora, é óbvio, né, que se o Jamil fizer um pedido de hora extra e pedir pagamento de hora extra 50%, não apresentar convenção coletiva nem nada, e mesmo sendo, por exemplo, previsto pelo sindicato, convenção coletiva, né, um adicional de 70% para extra, o juiz vai dar só os 50%, porque aí existe um limite objeto da lide. Não é consequência, é próprio pedido. Agora, se ele pedir hora extra a 50%, mas não pedir, por exemplo, reflexo da hora extra no INSS, o juiz vai mandar pagar o INSS com base na hora extra. Então, tem que entender aqui, e quando a gente fala de princípio dessa petição, é aquilo que decorre pelo simples reconhecimento do direito. Se reconhece, por exemplo, direito a uma parcela salarial, e vocês já aprenderam, né, no direito material, o que é parcela salarial e o que é parcela indenizatória. Vocês lembram disso? Ah, muito bem, que bom que vocês lembram, mas eu vou lembrá-los assim mesmo, né? Parcela salarial é aquela que existe uma contraprestação pelo trabalho. Por que a pessoa recebe hora extra? Todo empregado tem direito de receber hora extra? Não. Só o empregado que trabalha além do horário contratado. Quem cumpre jornada extra é 8 horas por dia. O cara trabalha 10, esse cara tem direito de hora extra.
E o empregado que trabalha 8 horas por dia para um contrato que ele foi contratado por 8 horas, ele só recebe as 8 horas, ele não recebe hora extra. Se o empregado trabalha em condição insalubre, ele tem que receber o quê? Adicional de insalubridade. Ah, todo empregado tem direito de receber adicional de insalubridade? Não, só o que trabalha naquelas condições. São parcelas salariais, né? Porque vinculadas à prestação de trabalho sob determinada condição, sob determinada forma. Agora, fundo de garantia. Se o cara tem carteira assinada, ele tem direito de fundo de garantia? Ah, mas ele trabalha só 8 horas por dia, ele tem fundo de garantia? Tem. Ah, mas ele não trabalha em atividade insalubre, ele tem fundo de garantia? Tem. Por quê? Porque é uma parcela que decorre simplesmente da existência do vínculo. Então, é uma parcela indenizatória, né? Não é salarial. Ele não precisa cumprir nada para ter fundo de garantia. Basta ser empregado e trabalhar normalmente que ele vai ter o fundo de garantia. Então, os senhores já aprenderam isso. Então, exemplo, quando há uma parcela salarial, obviamente haverá uma consequência, né? A gente chama de reflexo, que é a obrigatoriedade de recolhimento de INSS. Nesse caso, ainda que não haja o pedido de INSS, haverá definição de pagamento, ok? Perfeito? Então, esse, senhores, é o princípio da extrapetição, tá? E isso aí funciona no processo do trabalho sem maiores problemas, tá? A gente tem essa figura que, vou dizer de novo, não significa que seja extra petita, nada disso, tá? Na verdade, é somente uma garantia de que aqueles reflexos, né? De que aqueles reflexos serão objeto de condenação ainda que não sejam pedidos especificamente. Combinados? Pode falar. Sou eu. É que eu perdi o que você tinha falado uma hora aí. Você falou que esse princípio decorre da simples o quê? Esse princípio da extrapetição, ele decorre da simples consequência, como reflexo da aplicação da lei. É aquilo que é previsto em lei e que, uma vez objeto do processo, gera como consequência o reconhecimento de determinado direito, que decorre do direito principal. Olha só, você pede, como eu dei o exemplo, você pede hora extra, ok? Se você pede hora extra, o que decorre do seu pedido principal hora extra? Por ser parcela salarial, não decorre o pagamento, recolhimento do INSS? Decorre, porque é parcela salarial. Então, o juiz vai condenar a pagar INSS ainda que você não peça. Então, o que a gente fala do princípio dessa petição é que ele decorre do pedido principal por ser mera consequência imposta por lei. Se você pede pagamento de determinada parcela, mas não pede juro e correção, ainda assim haverá condenação em pagamento de juro e correção. Por quê? Porque uma vez ajuizado o processo, uma vez reconhecido seu direito, a lei impõe que os valores quanto quitados sejam pagos de forma atualizada, né? É um direito que decorre da mera observação da lei, ok? Ficou claro ou não? Entendeu, Verônica? Não, eu entendi, eu só queria copiar esse final aqui, mas agora eu peguei. Obrigada. Conseguiu? Beleza? Mais alguém quer perguntar alguma coisa, senhores? Nada? Muito bem, então eu vou agradecer aos senhores aí a paciência, né, por hoje. Hoje, especialmente, né, já que demorou tanto assim. Mas, enfim, nós faremos a VA, né, os senhores terão que entregar a VA na próxima aula, amanhã ela estará postada lá, e o objeto é os princípios. Então, lembrem-se desse conteúdo, né, os senhores terão as aulas texto lá para poder fundamentarem nela, mas basicamente o que os senhores vão fazer lá, os senhores receberão orientação na própria atividade, mas basicamente é saber identificar, né, a aplicação desses princípios no caso concreto. Eles receberão então uma sentença, né, uma decisão, e nessa decisão eu vou pedir aos senhores que identifiquem alguns princípios, tá certo? Me mostrando na sentença onde esses princípios foram aplicados, tá? E por que vocês entendem que esse princípio está aplicado ali? O que leva vocês a esse entendimento, correto? Negócio tranquilo, simples, objetivo, sem mistério. Eu agradeço os senhores e, se Deus quiser,
até quinta-feira, né? Obrigado aí pela paciência hoje. Hoje nós estendemos um pouco, mas era necessário para a gente cumprir essa etapa aí, tá bom? Obrigado, um abraço, até a próxima, fiquem com Deus, tá? Valeu!